por exemplo, nós vimos agora que o Salmo 3 é o Salmo de Davi, quando ele foge de Absalão, certo? Deixa eu fazer um apontamento aqui para vocês agora. Vocês se lembram do episódio desse Salmo? Vocês se lembram? Esse acontecimento de Davi fugindo de Absalão foi um acontecimento que demorou pelo menos várias semanas, se não meses. Não foi uma saída de Jerusalém e voltou depois de 2 semanas. Quando nós pegamos esse salmo e fazemos a leitura no contexto da experiência de Davi, leia lá em Samuel. Fica extraordinário o salmo, irmãos. Eu, particularmente, acredito que, se foi uma inclusão posterior, foi algum sacerdote, foi algum escriba, algum levita, e não deixou de ter esse vínculo sagrado, querendo remeter o leitor, em qualquer geração, àquela experiência. Eu vou dar um breve preâmbulo do acontecimento. Durante 4 anos, Absalão ficou nas portas de Jerusalém, recebendo as pessoas e conquistando o coração das pessoas. Ele pede para Davi, só lembrando, né? Quem era Absalão? Absalão era o filho de Davi que mata Amon, porque Amon violentou Tamar. Depois dessa agressão, ele foge. E lá ele fica no reino dos seus parentes, por parte da sua mãe, porque ele era de Gessur. Davi tinha se casado com uma princesa de Gessur, que gera Absalão. Absalão foge, fica lá, e depois de muito tempo ele regressa a Jerusalém. Quando ele regressa a Jerusalém, ele fica 2 anos em Jerusalém, ainda sem ver o pai. Depois de uma situação em que o próprio Joabe cria, ele volta a ver o pai. E depois que ele volta a ver o pai, ele fica durante 4 anos em Jerusalém, nas portas da cidade, com mais 50 homens, conquistando o coração de toda a nação de Israel. E junto com esses 50 homens aliados a Absalão, ele inflama a nação de Israel, caindo na graça da nação. Porque todos os problemas eram chegados até Absalão, Absalão resolvia, e Absalão fazia com que eles voltassem. Logo, ele ganhou com o coração de toda a nação. Depois desses 4 anos, ele fala para o pai dele, pai, deixa eu fazer um voto em Hebrom, porque eu fiz um voto a Deus, e lá em Hebrom, ele leva esses 50 homens, leva mais 200 habitantes influentes de Jerusalém, e lá em Jerusalém, o que ele diz? Ele é aclamado rei, e agora toda a nação quer ele como novo rei de Israel. Davi, ao saber disso, foge com toda a sua família, e a Bíblia vai falar que ele foge a pé descalço, não deu tempo de nada. Ele passa pelo Vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, e aí ele vai para o deserto. Chegando no deserto, ele é assistido por um dos seus empregados, e depois ele vai lá para o Vale do Jaboque, para Peniel, onde ele consegue abrigo com um homem chamado Barzilai. Lá ele fica. Barzilai dá comida, dá cama, dá abrigo, e ali ele se estabelece durante um bom período. E ali começa então o quê? Uma grande perseguição de Absalão junto com as tribos, que agora nomearam rei, e agora começa o quê? Uma guerra entre Davi, os seus soldados, e os soldados de Absalão. Davi ganha aquela batalha e depois ele regressa. Ou seja, irmãos, pensem agora, ó, eu dei só o preâmbulo, nesses 2, 3 minutos. Nesse preâmbulo, ele escreve esse salmo e escreve possivelmente outro salmo. Agora, diante desse preâmbulo, diante dessa experiência, tendo esse título, esse cabeçalho, quando a gente mergulha nesse salmo, vamos fazer a leitura do salmo agora? Vamos ver. Eu dei o preâmbulo, não dei? Agora que a gente sabe de tudo isso, vamos fazer a leitura do salmo. Eu deduzo que Davi escreveu esse salmo antes ainda da destruição do seu próprio filho, porque ele não faz menção. Ele possivelmente estava com Barzilai,
Possivelmente ele estava buscando em Deus resposta, refúgio. Ele já tinha visto o milagre de Deus na vida dele, ele sendo salvo. Agora vamos ler o Salmo 3. Olha como essa poesia tem sentido depois dessa história, e olha como essa poesia tem mais sentido ainda quando a gente sabe desse cabeçalho. Por isso que eu, particularmente, acredito que o cabeçalho ele é sagrado. Ele também foi inspirado. Estão entendendo, irmãos? Que é para deixar uma marca, para a gente ir para a história, para a gente tentar visualizar a vida de Salomão, de Davi, juntamente com toda a sua família, com todos os seus filhos, com todos os seus soldados, diante de tudo que aconteceu. Maísa, leia para nós o Salmo 3, por gentileza. Sim, Salmo 3, Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Dá uma pausa, por gentileza, mas olha só, eu esqueci de citar que quando ele sai de Jerusalém, ele e o povo dele sai chorando. Eles choram, eles sobem para o Monte das Oliveiras e eles oram no Monte das Oliveiras e todos estão chorando. Ele é apedrejado no caminho por Simei, que joga pedra, ele é humilhado. Os soldados dele, a comitiva real. Ou seja, irmãos, olha as cenas. Estão entendendo? Quando a gente lê a história, e a gente vê agora, e ele está compondo esse salmo aqui, a impressão que dá é que ele está no presente, mostrando o seguinte: olha, eu estou aqui seguro, Deus vai me socorrer, mas as provações que vieram sobre mim foram imensas, né? Então, agora leia o versículo 5. Diante. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora vamos imaginar. Ele está lá, junto com Barzilai, lá no Vale do Jaboque, em Peniel. Ele e o povo dele sendo abrigados por esse hebreu, por esse judeu. Todos ali poderiam morrer. Dá para ver que o salmo, a maneira que ele compõe, é naquele presente. Não foi depois da vitória. Pode ver que ele fala, eu deito e durmo. Olha a confiança dele. Ele sabia que toda a nação já estava ali voltada para Absalão. Absalão já tinha sido nomeado rei, mas ele sabia de uma coisa, Deus ia cuidar dele de uma forma ou de outra, ou vivo ou morto. E ele compõe esse salmo. Esse homem era um homem de fé, era um homem de adoração, é um homem que tem a nos ensinar ou não? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Diante disso, a gente fica corado de vergonha, porque muitas vezes a gente tem tanta lutinha tão pequena, e olha Davi aqui, conseguindo deitar, dormir, lutar, esperar em Deus, e ainda fazer uma poesia, e cantar, e não saber do futuro que aguardava. Possivelmente ele imaginava, talvez eu vou morrer, mas se eu morrer, eu morro do lado de Deus. Fantástico, não, irmãos? Deu para entender agora por que eu estou fazendo esse destaque todo? Por causa dos títulos. Os títulos. Os títulos. Como eles são, como eles se tornam importantes. Esse salmo seria maravilhoso por si só, seja de quem for. Mas quando a gente consegue colocar esse salmo com o autor que teve aquela experiência, que passou por aquela situação, ele muda ou não muda de contexto? Totalmente. E é por isso que eu acredito que nessa poesia a gente só ganha com ela. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui?